Meu Deus, não fazem isso. O Presidente da UNITA quer autarquias locais, está na Constituição. Sim, isto é mais uma demonstração clara de que a UNITA demonstra que aqui estamos perante uma ingenuidade política, porque repara... Mas é um discurso direto do líder da UNITA. Sim. Todo caminho é bom quando não sabe onde se quer ir. E a UNITA não sabe onde quer ir neste momento em concreto. Porque, repara, ao pedir a implementação das autarquias locais? Não, ao pedir a revisão da Constituição para combater a pobreza, porque não há uma relação em concreto. Porque para se combater a pobreza é com programas em concretos como o Executivo está a desenvolver. Do exemplo em concreto, por exemplo, como o programa Quenda, como os programas que estão a ser levados para fazer de Angola um bom país para realizar negócios, o corredor do Lubito, o combate à corrupção, as reformas econômicas que o Presidente João Lourenço está a levar para que países e as instituições de Bretton Woods voltem a confiar no nosso país e a financiar a nossa economia, que está cada vez mais a demonstrar a robustez para gerar emprego, para gerar riqueza e gerar impostos para a satisfação das necessidades coletivas. E Amilcar, o problema da revisão constitucional é um problema de natureza político. E isto, eu sou daqueles que pensam que se o problema para a resolução dos nossos problemas todos como angolanos fosse a implementação amanhã das autarquias locais, por mim amanhã podíamos ter todas as autarquias locais. Mas é uma visão manifestamente errada, porque a implementação das autarquias locais não é para nascer da resolução dos nossos problemas. Nós vamos ter autarquias locais, eu acredito piamente que teremos. Contudo, e eu, como sou uma das pessoas mais interessadas mesmo que tenhamos autarquias locais, espero que elas sejam implementadas de forma corajosa, de forma metódica, de forma com toda a responsabilidade, com todo o rigor, para que efetivamente não surjam erros. Por quê? Porque se correr mal, a quem que será apontada a responsabilidade? Será apontada a responsabilidade fundamentalmente ao partido que governa, que está a montar toda a arquitetura para a sua implementação, que é o MPLA. Agora, isto veio mais uma vez demonstrar que a UNITA... aquilo como se diz, né? A grande diferença entre um estadista e um demagogo consiste justamente nisso. Deixa-me concluir. Enquanto um estadista pensa nas futuras gerações, que é o Presidente João Lourenço, um demagogo e um populista, que é o Presidente Adalberto Costa, pensa nas próximas eleições. Isto é mero taticismo político. David Mendes, há pouco dizia que a solução para o orçamento participativo seria a implementação das autarquias locais. O líder da UNITA pede a implementação das autarquias locais para combater a pobreza. As autarquias locais é uma urgência. Mas concorda ou não com a opinião do líder? Para combater a pobreza, não. Não. Por combate à pobreza não é criar as autarquias. As autarquias podem auxiliar na boa gestão da coisa pública, na descentralização do poder, mas não como um apanágio de combate à pobreza. Senão os países que têm autarquias não seriam pobres. Chamou-me a atenção aqui também, quando se fala revisão constitucional para combater a pobreza. Desculpa, isso é pobreza interpretativa. E também se diz, vamos alterar a Constituição em quê? O que é que tem que ser alterado? Porque se falou de forma genérica, alterar a Constituição para combater a pobreza. Onde é que aqui a ligação entre pobreza e Constituição? Tal qual eu pergunto qual é a ligação entre autarquias e pobreza. Porque não podemos perder de vista que nós somos um Estado unitário. E a existência de autarquias não vai tornar Angola um Estado não unitário. As autarquias vão favorecer a gestão económica e financeira do país, tendo em conta as realidades de cada município e de acordo com os interesses do município. Aí sim, bom, a vida faz nos municípios, doutor David Mendes. Sim, é preciso que os municípios tenham... Quais são as etapas que devemos seguir, então, para se reduzir a pobreza nessas localidades todas? A redução da pobreza, Amilcar, passa primeiro nós avaliarmos, nós angolanos, avaliarmos o que é que nós queremos para nós mesmos. Amilcar, você não vai combater a pobreza enquanto os empresários forem os estrangeiros. Arroz, açúcar,
malianos libaneses. Turismo, hotelaria, portugueses, brasileiros. Construção civil, brasileiros e chineses. O que é que resta para o angolano? Nada. E onde é que estão os angolanos, os empresários? Não temos empresários angolanos porque não se dá oportunidade ao angolano. Nós temos de ter coragem de discutir isso, Amilcar. Nós temos que ter essa coragem. O angolano está na miséria, Amilcar. Você não tem empresário. Hoje me cita um empresário angolano. O empresário angolano foi para a miséria. Não há políticas de proteção do angolano. Nós estamos a ver, acho que é o Vinaval que tem aí o arroz e o trigo, está a lutar porque o governo não prioriza. O governo poderia comprar o arroz a preço do mercado e subvencionava. Não temos mais Vinavelas? Quem que vamos ter aqui? Vamos mostrar. Nós nem sabemos, fala-se do Grupo Carrinhos. Quem é o Grupo Carrinhos? Fala-se de o Matapalo. Quem é o Matapalo? Nós temos que ter coragem. Amilcar, temos, é assim, obviamente que, por exemplo... Temos ou não empresário? Não, temos. Agora, vamos, cita-nos, por exemplo. Não, dou o exemplo do Grupo Girassol. Qual Girassol? As fazendas. Dou um exemplo de outros grandes grupos. O Grupo Carrinho é um bom exemplo de um grupo sólido que está efetivamente cada vez mais a gerar mais emprego, a gerar riqueza, a pagar impostos e outros. Mas, Amilcar, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Para combater a pobreza e as nossas desigualdades sociais, as nossas assimetrias regionais que nós temos, eu penso que se combatem com boa governação. E as reformas macroeconómicas e estruturais que o presidente João Lourenço e o Executivo estão a levar visam justamente isso. Agora, quando se pensa que é com a revisão da Constituição que se vai efetivamente resolver os problemas, eu penso que é uma visão completamente errada e aqui a UNITA demonstrou claramente que não sabe para onde quer ir. E um dos exemplos claros foi quando, por exemplo, a UNITA há uns meses atrás vinha falar, por exemplo, sobre uma destituição de um Presidente da República onde nem sequer apresentou um preceito sequer da Constituição, porque não consegue se trazer qual é o fundamento para falar sobre a destituição. Então, olha, é isso. A demagogia e o populismo levam-nos a caminhos que, efetivamente, o Presidente da UNITA não sabe para onde quer ir. Agora, que é um reconhecimento, que isto que temos de dizer que é um reconhecimento que temos desigualdades sociais que devemos resolver. Temos desigualdades sociais, devemos encará-las, olhá-las diferente e é por acaso essa coragem que o presidente João Lourenço tem seguido. Mas esta narrativa do líder da UNITA não colhe? Não colhe, porque o combate, o sistema de governo, quer presidencial, quer semipresidencial, quer o sistema parlamentar, não significa que efetivamente o sistema de governo serve para eliminar a pobreza. O problema não está na Constituição. A Constituição é um documento. O que faz efetivamente mudar, o que faz combater a pobreza, o que faz... Amilcar, vou-lhe dar um exemplo. Nas democracias em crescimento como a nossa, as democracias em crescimento que vão para consolidar-se, para ser uma democracia liberal, o que faz com que a Constituição e as instituições sejam efetivamente sólidas é a prática dos próprios atores políticos, a ética republicana. E um grande exemplo em concreto é o que é que os partidos, quer o partido do governo, quer o partido da oposição faz. O meu partido da oposição, eu estou a lhe dar um exemplo, há bem pouco tempo, nos trouxe aqui um facto político sem fundamento, sem factos, sem razão de ser. O presidente da UNITA perdeu as eleições, não conseguiu telefonar ao presidente vencedor. Nós estamos a fugir da essência. Então, contudo, a prática constitucional, a ética republicana exige esses atos. Nós, quando queremos alterar um documento, uma carta magna, uma Constituição, como se diz, nós devemos ser democratas convictos. A democracia deve partir das nossas casas. Vamos concluir então, David Mendes. Mas por que tirar sempre culpas aos estrangeiros, David Mendes? Se chegarmos à conclusão que a mudança da Constituição e as autarquias não são elementos bastantes para o combate à pobreza, temos que nos colocar a pergunta: o que é que temos de fazer para combater a pobreza? A resposta está aí, consigo. Porque o que nós temos que fazer, primeiro, valorizar o angolano.
Essa é a primeira medida. Eu não me posso sentir angolano discriminado no meu próprio país. E o que temos feito? Deixa-me falar, doutor. E o que Você falou, eu fiquei calado. Vamos a isso, doutor. Nós não podemos... Isso não é um monólogo, doutor falou, não é um monólogo. o doutor falou, eu fiquei Isto não é um calado. monólogo, isto é um debate. Tá bem, Isto é um doutor, debate. E o que temos feito é valorizar o angolano com projeto eu Coenda. deixei o doutor falar. Valorizar o angolano com com programas de combate à pobreza, eu deixei o doutor com a falar. melhoria do ambiente de negócio. Eu deixei o doutor falar. Isto não é um monólogo, doutor. Agora deixa-me falar Isto não é um também. monólogo, doutor. Isto é um debate. Na província do Namibe, Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,